Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, boa noite, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, possa ser derramada aí no seu lar, no seu coração, na sua vida, e que você possa sentir esta presença maravilhosa de Deus. Oh glória, como que você está? Como foi o seu dia? Passou bem? Tá tudo bem com você? Passou na presença de Deus? Nada melhor, né, irmãos, do que passar nossos dias na presença do Todo-Poderoso, buscando ao Senhor. Glória a Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar. Se inscreva no canal, nos acompanhe, coloque esse propósito em seu coração de estar aqui meditando na palavra do Senhor. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz, e todos os dias eu oro, irmãos, para que no momento do devocional, essa palavra aqui, que é a palavra do nosso Deus vivo, possa entrar na sua casa, na sua vida, e que pessoas venham ser libertas, que pessoas venham ser curadas, que você possa ser tocada pelo Senhor, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Oh glória, eu creio que por meio da palavra, enfermidade pode sair em retirada, o mal sai em retirada, porque a palavra do Senhor tem poder. Oh glória, você crê? Deixa seu amor, coloque em seu coração esse propósito de estar aqui, sabe, meditando na palavra do Senhor. Eu sei que o nosso dia é corrido, misericórdia, é muito corrido, né? Mas precisamos priorizar essa palavra. Aqui diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu preciso tentar me organizar para deixar um tempo para buscar o Senhor, né, meus irmãos? Porque nós conseguimos fazer tantas coisas, mas buscar o Senhor, ler a palavra, jejuar, orar, aparecem 1000 obstáculos. É assim com você? Várias barreiras, empecilhos. Então, mas temos que lutar, porque o inimigo sabe que quando você ajoelha para orar, ou quando você jejua, ou quando você pega para ler a palavra, ou senta aí para se alimentar dessa palavra, o inimigo sabe que Deus abre as comportas dos céus e que bênçãos são derramadas sobre sua vida. Então ele tenta impedir essa comunhão sua com Deus. Então vamos juntos, dar as mãos aqui, ó, e lutar, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar para que vidas sejam alcançadas, tá? Seja um canal de bênção e nos acompanhe também no Instagram. Curta lá os vídeos, deixa um amém também, nos ajude nesse trabalho, em nome de Jesus, tá? Vamos para Atos agora. Eu sempre peço, né, irmãos, para vocês acompanharem também lá no Instagram, curtirem os vídeos, comentar um amém no vídeo, compartilhar, porque nós estamos lá com esse trabalho de oração, né, de louvar. Irmãos, que luta que é. Porque muitas pessoas denunciam, dizendo que é ofensivo, uma oração é ofensiva. Quando você fala que Jesus é o único Deus, é ofensivo. Não pode falar que ele é o único Deus. Então denunciam sempre. Então você que é a favor, você que gosta da oração, gosta dos louvores, vai lá nos vídeos, curte, acompanha, né? Talvez você não precise de oração, mas compartilhe para que alguém seja alcançada, tá bom? Vamos juntos nesse trabalho. Estamos aqui por amor. Eu tenho o meu trabalho aqui juntamente com meu esposo, o Senhor nos abençoou. Então, estamos aqui fazendo a obra por amor, é porque o Senhor tem queimado em nosso coração, sabe? É o Senhor. E eu peço para que Ele possa nos sustentar e continuar nos ajudando aqui neste trabalho, prosperar e que vidas venham ser tocadas por Ele. Então vamos juntos, você também pode ajudar aí fazendo isso, você pode colaborar. Não estou pedindo nenhuma forma de dinheiro, misericórdia, colaborar e ir lá curtindo, acompanhando e sendo também um canal de bênção, tá bom? Desculpa, falei demais de novo. Vamos lá então para Atos? Estamos vendo, irmãos, aqui no livro de Atos, a igreja sendo desenvolvida, a igreja crescendo, a igreja sendo estabelecida em vários locais e o evangelho de Cristo anunciado. A partir do capítulo 13, nós vimos a primeira viagem missionária que foi Saulo e Barnabé, se lembra? Depois, no capítulo 14, nós vimos que eles também foram para Icônio, aí lá foram perseguidos,
foram para Listra, depois Derbe, aonde as pessoas quiseram ali, se lembra? Até fazer sacrifícios depois do milagre. E eu até queria ter falado isso e acabei me esquecendo que em um momento as pessoas ali, a multidão, quiseram sacrificar para Saulo e Barnabé, e depois em um outro momento as pessoas já queriam apedrejaram Saulo. E eu estava no culto e depois começou a ministrar no meu coração sobre isso, irmãos. E eu comentei aqui sobre a inconstância, que possamos pedir ao Senhor todos os dias: Deus, não me deixe cair, não me deixe ser levado por nenhum vento de doutrina, não me deixe cair em tentação, porque hoje em dia, meus irmãos, tem pessoas que hoje estão pensando aqui, daqui a pouco, irmãos, a cabeça muda. Irmãos, vocês já conheceram pessoas assim? O que aconteceu, né? Parece que vem uma venda nos olhos, cega aquela pessoa, e ela que pregava a Bíblia, acreditava, daqui a pouco não acreditava mais. Começou a pregar diferente, meus irmãos, isso é um perigo. Mas nós somos seres humanos, a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas que possamos orar e pedir ao Senhor: Deus, não me deixe cair. Deus, não me deixe nada penetrar na minha cabeça. Senhor, blinda a minha mente. E precisamos orar e vigiar, irmãos. Misericórdia, né? É tão sério isso, que o Senhor possa nos livrar. Poder no nome de Jesus, Senhor, nos livra. E hoje, aqui no capítulo 15, nós vamos ver que diante dessa expansão, diante desse crescimento do evangelho, irmãos, começaram a ter alguns desentendimento em relação a regras lá do Velho Testamento, lá das leis, né, judaicas. E essas pessoas que eram favoráveis, eles queriam impor aos gentios as regras dos judeus. Qual delas? Uma delas era que eles fossem circuncidados, os gentios. Olhe como começa o capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. Olha como que eles ensinavam: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, eles queriam impor aos gentios as regras lá do tempo de Moisés, e pedindo também para que eles se circuncidassem, irmãos. Aí olha o que aconteceu. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos para resolver aquela questão. Teve discussão sobre isso, porque os que eram a favor da circuncisão, das leis mosaicas, queriam impor essas regras para os gentios que estavam se convertendo ali. Vocês precisam se circuncidar, porque senão vocês não serão salvos. Tipo colocando, né, irmãos, um fardo pesado, né? Meu Pai do céu, um fardo pesado. E precisou Paulo, Barnabé, alguns irmãos irem conversar sobre essa questão. Então fizeram um concílio de Jerusalém, que fala aqui, fizeram uma assembleia para resolver esse ponto. Olha o que diz, irmãos, o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, o sacrifício de Jesus não bastava? O sacrifício de Jesus já não estava bom? Tinha que se circuncidar, cumprir aqueles rituais, a lei de Moisés? Então, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Irmãos, olha a aula do apóstolo aqui. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, teve uma contenda aí, teve um conflito. Então levantou Pedro e olha o que ele disse aqui no versículo 7. Varões, irmãos,
Bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como deu a nós, ou seja, os gentios. Nós que não somos judeus também fomos batizados, recebemos ali o Espírito Santo. Versículo 9: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Oh, glória! Irmãos, por meio da morte de Jesus, nós, gentios, tivemos o mesmo privilégio que os judeus. Fomos ali adotados como filho amado do Senhor. Olha aqui, purificando o seu coração pela fé. Nós hoje, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. Mas olha o que forte que Pedro diz aqui no versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Olha, irmãos, por que vocês estão tentando a Deus, querendo colocar um jugo, um peso que nem nossos pais, nem a gente consegue suportar? E por que vocês querem colocar esse jugo sobre eles? Olha que profundo, né, irmãos? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ai, irmãos, pega essa palavra aqui, grifa aí na sua Bíblia. Oh, glória! Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O que é graça? Graça, ovelhinha de Jesus, é um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o Senhor nos alcançou pela graça, pela misericórdia, pelo amor dele. Irmãos, e depois Tiago aqui pegou a palavra e citou os livros dos profetas lá atrás e disse assim no versículo 19: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes, que se abstenham, que se afastem, que deixe das contaminações dos ídolos, irmãos, versículo 20, dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Irmãos, o que ele quis dizer, irmãos, vamos escrever uma carta explicando que não precisa se preocupar com isso, mas vamos dizer que no momento deixem a prostituição, os ídolos, a carne sufocada, né, o sangue. Olha, irmãos, a preocupação. E mandaram, dizendo mais ainda, e escreveram, irmãos, uma carta para eles sobre esse assunto aqui, versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte, versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Aquela doutrina, colocando fardo pesado neles, vocês precisam se circuncidar para serem salvos, causou transtorno, causou preocupação, medo, pânico, dizendo que eles não seriam salvos. E muitas vezes, né, irmãos, o inimigo vem com coisas também assim para nos perturbar, para tirar a nossa paz. E está repreendido em nome de Jesus. E ele continua dizendo, versículo 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Eles enviaram Barnabé e Paulo para lá. Homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Veja, irmãos, o cuidado com as almas, o cuidado. Eles enviaram a carta e enviaram ainda os apóstolos para confirmar aquelas palavras. E aqui eles disseram, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais
das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da fornicação. Irmãos, e quando eles receberam essa carta, versículo 31, olha o que está escrito: e quando leram, alegraram-se pela exortação. Eles ficaram felizes, porque sentiram ali o cuidado, viram a presença do Senhor nisso tudo, e ali os irmãos foram juntos, irmãos, estavam todos lá apoiando. E o capítulo 15 vai terminar com a segunda viagem missionária. E aqui fala que houve separação entre Paulo e Barnabé. Tudo, meus irmãos, permissão do Senhor. Eu espero que em nome de Jesus este devocional tenha falado com você, você tenha entendido a mensagem aqui em relação ao jugo pesado, a graça do Senhor. Porque a graça do Senhor nos alcançou e é pela graça que nós seremos salvos. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrifício. Deus não quer sacrifício de tolo. Não. Deus prefere obediência. E a graça dele, é tudo pela graça, meus irmãos. É tudo pela misericórdia do Senhor. Nós não merecemos. Eu não sou melhor do que A, também não sou melhor do que B. Não. Porém, cada um tem chamados diferentes, cada um tem dons diferentes, capacitações diferentes. Eu, por exemplo, não sei cantar, irmãos. Eu amo cantar, amo louvar, mas eu não tenho voz linda, técnicas, não tenho. Mas tem pessoas que têm talento nato, não tem aquela voz linda? Tem pessoas que sabem tocar com uma facilidade, né? Cada um tem um chamado. Tem pessoas que também gostam muito de orar, gostam de falar do Senhor. Cada um tem um chamado. Ninguém é melhor do que ninguém. Vê Paulo, que era Saulo, que era um perseguidor, olha o que Deus fez com ele. Ninguém merece, irmãos. É pela graça do Senhor, é pela misericórdia. E quando a pessoa se converte, quando a pessoa aceita Jesus e diz: eis-me aqui, o Senhor usa de acordo com as suas capacitações e o Senhor te enche. Amém? Que Deus te abençoe. E tem mais, o pecado, quando você se arrepende, quando você confessa e deixa, fica para trás, tá? O Senhor perdoa e lança no mar do esquecimento. Deus te ama, que Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Curte e comenta, tá? Beijo, a paz.